que ficou aqui, apareceu aqui para falar com a gente sobre os Estados Unidos e volta também para falar sobre isso. Eu estava conversando com a professora agora, Urian, sobre o olhar do presidente Donald Trump em relação à Colômbia. Tinha ficado em silêncio um pouco em relação a esse assunto por causa ali do Irã. Agora teve o atentado lá contra ele no final de semana. Mas a própria professora disse que essa nova onda de violência na Colômbia deve gerar novos comentários do presidente Donald Trump na direção aí do olhar dele para a América Latina. Deve gerar, com certeza, e essa eleição na Colômbia ela está virando cada vez mais um julgamento político sobre o legado que o Gustavo Petro deixa, né? Como ele não pode disputar a reeleição, a pergunta que organiza essa campanha é se a Colômbia ela vai prolongar o primeiro ciclo presidencial de esquerda da sua história recente ou se ela vai ali para uma agenda um pouco mais dura em relação à segurança pública. Hoje, quem está ali mais bem posicionado nas pesquisas é o Ivan Cepeda, que é ali uma pessoa que representa uma continuidade do projeto do Petro, com reformas sociais, redução da pobreza, negociações, inclusive, com grupos armados, implementação de alguns compromissos da paz, né, que foram, foram marcos bastante importantes dessa presidência. E aí, a direita hoje ela tem muitos votos na Colômbia, mas são votos que estão extremamente divididos entre diversos candidatos diferentes. Então, o desafio vai ser achar, de repente, ali uma única pessoa que vai conseguir representar melhor as propostas de direita que devem explorar, Natália, isso tudo que aconteceu ao longo do último fim de semana, dizendo que a esquerda não tem conseguido entregar uma agenda ali em relação à segurança pública. Então, vai ser interessante ver como tudo isso vai se movimentar ao longo das próximas semanas, porque as eleições elas estão muito próximas, e como os Estados Unidos vão entrar nessa história toda. Lembrando de todos os atritos que o Trump teve historicamente com o Gustavo Petro, inclusive em determinado momento suspendendo o visto do Petro para ir até os Estados Unidos. O Petro que, durante uma visita para participar da Assembleia Geral da ONU, chegou a fazer um apelo para a Guarda Nacional dos Estados Unidos, para o Exército norte-americano, que não obedecesse, olha isso, o próprio Donald Trump e que ouvissem sua própria consciência. Não, E assim, o presidente Donald Trump, no dia a dia, ele já é essa caixinha de surpresas. Sofrendo um atentado, então, vamos ver como vai ser nos próximos dias. Ele já humilhou a jornalista dos 60 Minutos da CBS, falando que ela é vergonhosa, que a CBS é formada por pessoas horríveis. Quando a jornalista leu o manifesto do atirador, que faz menção à relação dele antiga, de amizade profunda com Jeffrey Epstein, o atirador chamou ele nesse manifesto de estuprador, de pedófilo. E aí, só da jornalista ler o manifesto e esse trecho, ele já humilhou uma jornalista, a Norah O'Donnell, muito experimentada, com uma carreira gigante, muito importante. Ele não teve nenhum tipo de delicadeza ou educação. Ele estava ali junto com ela, numa sala, entrevista gravada, um programa muito importante, chamou a jornalista de vergonhosa, simplesmente por cumprir o seu próprio trabalho. E ontem também ainda teve ali o pedido de demissão do Jimmy Kimmel, também outro desses episódios que a gente vê que é isso. Normalmente ele já é desse jeito, imagina pressionado com um atentado, nervoso com tudo que aconteceu, né, o Urian? Tem 3 pontos bastante interessantes em relação a isso, Natália. O primeiro é que, quando a jornalista estava lendo esse manifesto do atirador, ele falou ali, uma das palavras usadas foi sobre pedófilo. Só que da maneira como ela leu, não dava a entender necessariamente que, ou pelo menos estava subentendido, mas não estava explícito, que ele estava se referindo ao presidente dos Estados Unidos, mas o Trump, logo de cara, ele já ligou uma coisa com a outra e falou, ele entendeu que era para ele isso. Aí a jornalista, muito inteligente, já pegou e falou o seguinte: mas calma, o senhor está achando que ele está falando isso sobre você? Ou seja, foi quase um ato falho do presidente Donald Trump
né? Que acabou criando até uma situação bastante cômica que depois viralizou nas redes sociais. Vestir uma máscara que é dele ou não, né? Ele que pega essa máscara antes Será mesmo. Que é carapuça esse exato. É isso. E aí também, em relação à maneira como o Trump ele trata jornalistas, é bastante curioso, porque na coletiva de imprensa do sábado, logo depois do atentado, o que acontece? O Trump ele sobe ali no palco daquela sala de imprensa na Casa Branca e ele diz que aquela tinha sido uma noite que tinha sido especialmente preparada para celebrar a liberdade de expressão. Mas se existe liberdade de expressão no governo dele, como ele trata jornalistas dessa forma? E algo ainda mais curioso, o próprio 60 Minutes, que é esse programa que ele foi, dessa entrevista que o Trump deu, ele em determinado momento nesse ano, ele mesmo derrubou um dos episódios por conta de ameaças já sofridas pelo presidente norte-americano, pelo governo norte-americano, deixou de exibir um episódio. Então, tem havido, sim, uma movimentação por parte do governo dos Estados Unidos para calar a imprensa. A própria indicação do Brandon Carr, que é uma das pessoas que ajudou a construir aquele Project 2025, para liderar essa agência, já mostra bastante isso, né? Tem ameaçado, inclusive, concessões de algumas emissoras dos Estados Unidos. Então, é algo que tem se tornado cada vez mais comum aí de um governo que coloca como um dos falsos pilares a liberdade de expressão. Mas, na verdade, a liberdade que eles defendem é unicamente a liberdade daqueles que falam apenas aquilo que o governo quer ouvir. É isso mesmo. Não, pedir demissão do Jimmy Kimmel também é desses pontos que a gente está falando aqui, né? A gente falou a partir dos 60 minutos, que realmente é muito ruim a gente ter o registro disso, né? De uma autoridade política humilhando um jornalista simplesmente por fazer o seu trabalho. É extremamente perigoso a gente aceitar isso. E a questão do Jimmy Kimmel também pode ser colocada aqui. Ô, Lian Fancelli, muito obrigada, viu? É sempre um prazer conversar contigo. Imagina, o prazer é meu. Valeu. E o Yuri?